Bem, eu vou cumprimentar a todos, todas as pessoas que estão aqui, todas aquelas que já estão no Facebook nos acompanhando, todos os nossos colegas, colaboradores, professores, alunos, alunas, todas as pessoas que de alguma forma estão abraçando esse projeto Ação e abraçam o projeto da Unicer, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui nessa tarde, na quarta live organizada pela Unicer, nesse projeto de aulas online, na verdade um projeto de diálogo, de comunicação com toda a nossa comunidade, com todos aqueles a quem as nossas vozes alcançarem, né? Sejam todos bem-vindos à quarta live da Unicer. Não esqueçam de convidar seus amigos para participarem conosco. Hoje eu, a professora Maria Ivoneide, estou com vocês. Nós vamos falar sobre alguns clássicos da educação, em particular hoje nós falaremos sobre Paulo Freire, conhecendo Paulo Freire e a contribuição de sua obra em tempos de pandemia. Nosso chat, eu peço, ele está ao vivo, está disponível, por óbvio, aqueles que quiserem participar, por gentileza, o façam por obséquio para que a gente consiga dialogar de uma forma mais efetiva aqui. Hashtag UnicerUNB, hashtag pandemia, hashtag, na verdade, hashtag vencendo a pandemia, se Deus quiser, não é isso? E um abração para todos. Vamos começar agora, então. Quero convidá-los a participarem conosco. Eu vou falar aqui, se tiver alguma dificuldade, vocês nos ajudem. Primeiro, porque é a primeira vez que eu faço uma live. Segundo, bom, vamos lá. O tema da nossa live hoje, a todos vocês que estão nos acompanhando, é Clássicos da Educação, conhecendo Paulo Freire e a contribuição de sua obra em tempos de pandemia. Eu sou Maria Ivoneide, professora Ivoneide, para quem nos conhece, e certamente é uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui com vocês. Todos que me conhecem sabem que eu inicio as minhas aulas lendo um poema, uma poesia, ou então trazendo uma palavra de reflexão. E não será diferente hoje. Eu vou começar com esse poema chamado Efêmera. A palavra efêmera significa passageira. Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é efêmera, talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Muitas flores são colhidas cedo demais, algumas mesmo ainda em botão. Há sementes que nunca brotam e há aquelas flores que vivem a vida inteira, até que, pétala por pétala, tranquilas, vividas, se entregam ao vento. Mas a gente não sabe adivinhar, a gente não sabe por quanto tempo estará enfeitando esse Éden, e tampouco aquelas flores que foram plantadas ao nosso redor. E cuidamos pouco de nós, dos outros. Nos entristecemos por coisas pequenas e perdemos minutos e horas preciosas. Perdemos dias, às vezes anos. Nos calamos quando deveríamos falar. Falamos demais quando deveríamos ficar em silêncio. Não damos o abraço que tanto nossa alma pede, porque algo em nós impede essa aproximação. Não damos um beijo carinhoso, porque não estamos acostumados com isso. E não dizemos que gostamos porque achamos que o outro sabe automaticamente o que sentimos. E passa a noite, e chega o dia, o sol nasce e adormece. E continuamos os mesmos, fechados em nós. Reclamamos do que não temos, ou achamos que não temos o suficiente. Cobramos dos outros, da vida, de nós mesmos. Nos consumimos, costumamos comparar nossas vidas com a daqueles que possuem mais que a gente. E se experimentássemos comparar com aqueles que possuem menos, isso faria uma grande diferença. E o tempo passa, passamos pela vida, não vivemos, sobrevivemos,
porque não sabemos fazer outra coisa. Até que, inesperadamente, acordamos e olhamos para trás. E então nos perguntamos: e agora? Agora, hoje, ainda é tempo de reconstruir alguma coisa, de dar o abraço, ainda que virtual, mas sempre amigo, de dizer uma palavra carinhosa, de agradecer pelo que temos. Nunca se é velho demais ou jovem demais para amar. Dizer uma palavra gentil ou fazer um gesto carinhoso. Não olhe para trás. O que passou, passou. O que perdemos, perdemos. Olhe para frente. Ainda é tempo de apreciar as flores que estão inteiras ao nosso redor. Ainda é tempo de voltar-se para Deus e agradecer pela vida que, mesmo efêmera, ainda está em nós. Pense, não perca mais tempo. Autor desconhecido. Agora, considerando que nós temos 3 turmas novas, eu vou fazer um pequeno feedback do que é o nosso programa, de alguns objetivo geral, objetivo específico, para que a partir desse olhar nós possamos efetivamente entrar na nossa aula hoje. Então, a primeira pergunta seria: qual é a nossa concepção de envelhecer? Se porventura nós, enquanto docentes, conversarmos com vocês e falarmos assim, os velhos, ou o velho, ou nós estamos velhos. Eventualmente você pode ouvir esta fala e pensar que nós estamos com alguma palavra de desrespeito, preconceito ou coisa desse tipo. Mas, na verdade, é necessário que você compreenda que não é nada disso. Na verdade, quando nós falamos a respeito do velho, ou nos reconhecemos velho, o que nós estamos querendo dizer é que trata-se de um processo do nosso próprio estado de vida. Trata-se de um processo da nossa concepção de ser humano. Trata-se de um processo fisiológico. O envelhecimento é dito como uma fase da nossa vida, um ciclo da nossa vida. E o velho como ser humano com possibilidades e limites, em permanente construção, que adquire mais conhecimento e maior compreensão da vida pelas experiências vividas, dando e buscando sentido e significado ao que faz, em um contexto social de integração com todas as pessoas e, portanto, é um sujeito detentor de direitos e de deveres. O que nós fazemos, então, na Unicer, na Universidade do Envelhecer, a Arte de Viver? Entre muitos pontos, nós seguimos o tripé da universidade, nós trabalhamos o ensino, a pesquisa e a extensão. O objetivo geral é fomentar ações educativas e integrativas que possibilitem a ampliação de capacidades e habilidades na vida adulta e dos idosos da comunidade do Distrito Federal, com foco na saúde, no direito, nas políticas públicas, na intergeracionalidade, no lazer, na arte, na cultura, de forma a contribuir para o desenvolvimento humano e social. O objetivo específico: promover a educação emancipadora de modo a primar pelo conhecimento, construído a partir das experiências vivenciadas, estimulando o desenvolvimento de uma consciência social, cultural e política na vida adulta e na velhice. Outros objetivos específicos, então: criar um cenário de formação de cidadania e compromisso social que inclua a comunidade acadêmica e a comunidade adulta e o idoso no Distrito Federal, integrando o ensino, a extensão, a pesquisa e as práticas de promoção de saúde. Chegamos, então, em uma das abas, em uma das colunas do programa Unicer, que é o curso de Educador Político Social em Gerontologia. Esse curso está desenvolvido em 3 módulos, por turmas de ingressantes. E as aulas estão divididas em 5 eixos. Quais seriam eles? O eixo transversal, o eixo da educação, o eixo da saúde, o eixo do direito e políticas públicas e o eixo da arte e cultura. Por óbvio, temos um sistema curricular entre várias disciplinas. E então chegamos na disciplina da qual nós trabalhamos. Inclusive, aproveito o ensejo e mando um abração para a professora Zaira, da qual sou estagiária. Estou com muita saudade, viu, professora? Beijo. E todos os demais professores também.
E todos os demais alunos e alunas também, com certeza. Bom, nós estamos, então, na nossa disciplina Fundamentos da Educação, mas essas reflexões, ora apresentadas, elas não perpassam somente essa disciplina. Na verdade, elas estão no bojo de todo o programa, quais sejam. O que é ser educador? Nós somos educadores enquanto pais, nós somos educadores enquanto filhos, nós somos educadores, vocês são educadores enquanto avós, enquanto trabalhadores, enquanto alunos, enquanto membros da igreja, enfim, nós somos educadores. O que é ser educador? Qual é o papel e a importância da educação no nosso país e para além dele? Quais são os pilares da educação? Por que nós estamos aqui? Qual é o motivo de nós aprendermos, refletirmos, debulharmos minuciosamente aspectos da educação? Porque nós precisamos estar fundamentado ou visamos buscar efetuar os 4 pilares da educação. Nós estamos aqui para aprendermos a aprender, aprendermos a fazer, aprendermos a ser e, sobremodo, aprendermos a conviver. A conviver, inclusive, hoje, nesses tempos de pandemia, de dificuldade, de barreira, de problemas, mas certamente um tempo de transformação, de motivação, um tempo de mudança, de transformação social, certamente um tempo de profundo aprendizado para todos nós. E, especificamente, a partir deste olhar já fundamentado, nós, então, aprenderemos um pouco sobre Paulo Freire e a contribuição de sua obra nesses tempos de pandemia. A primeira pergunta, então, é: quem é Paulo Freire? Quem foi Paulo Freire? Paulo Freire, ele nasceu... Coloca a tela grande. Desculpa. Vamos lá. Ele nasceu em 19 de setembro de 1921, no Pernambuco, em Recife. A respeito da sua infância, assim se pronuncia: Jaboatão foi um espaço-tempo de aprendizagem, de dificuldades e de alegrias vividas intensamente, que lhe ensinaram a harmonizar o equilíbrio entre o ter e o não ter, entre o ser e o não ser, o poder e o não poder. Ele foi graduado pela Faculdade de Direito de Recife, lá no Pernambuco. Ele foi professor de língua portuguesa na escola que ele mesmo estudou, lá no Colégio Oswaldo Cruz. Ele foi diretor e superintendente do SESI. Ele sofreu, com um golpe militar, sofreu o exílio, passou 72 dias preso, foi exilado inicialmente na Bolívia, depois no Chile, depois seguiu todo um tempo, uma carreira internacional de muito aprendizado, muita produção, muita relevância social, certamente. Ele, em 1969, trabalhou como professor da Universidade de Harvard. Difícil essa palavra, né, meus queridos? Depois ele lecionou, depois e antes, né? Antes ele lecionou na Universidade do Recife e logo depois na Unicamp, na PUC, em São Paulo. Ele foi conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Pernambuco, ele assumiu outros cargos públicos. Em 1989, tornou-se secretário da Educação do Estado de São Paulo. Ele foi consultor da Unesco e ele faleceu no ano de 1997, aos 75 anos. Então, essa bibliografia básica a respeito de Paulo Freire. Mas vamos entrar um pouquinho mais profundo na sua obra e na sua contribuição. Importante ressaltar que ele foi o patrono, ele foi e é o patrono da educação brasileira. Paulo Freire foi um dos maiores educadores, pedagogos e filósofos brasileiros, autor de diversas obras, entre as quais uma das mais conhecidas, que é essa daqui, é a Pedagogia do Oprimido. É considerado um dos pensadores mais notáveis do campo da pedagogia mundial. Inclusive, essa obra aqui, foi reconhecida como a terceira mais citada no mundo inteiro, em termos de referências bibliográficas, em pesquisas, etc.
Bom, quem é então Paulo Freire? Qual é a contribuição? Porque a inquietação desta tarde é: qual é a contribuição do pensamento, do entendimento, do conhecimento proporcionado por Paulo Freire nesses tempos de pandemia? Então vamos então absorver um pouquinho sobre quem é esse pensador fantástico, ao nosso ver. É um pensador comprometido com a vida. Ele não pensa ideias, ele pensa a existência. Ele compreende e defende a educação como um espaço de emancipação social, cultural e política, ao combater todas as formas de injustiça, de discriminação, de violência, de preconceito, de exclusão e de degradação das comunidades, com vistas à transformação social e ao fomentar da democracia. Certamente nós precisamos dessa força, desse incentivo, dessa valorização nesse momento, cada vez mais, né, de fomentar a democracia participativa, a ética e a garantia dos direitos dos sujeitos. É necessário que nós reconheçamos o outro, ou cada cidadão, como um sujeito de direitos. Ele postula que a alfabetização é importante para que o sujeito possa descrever a sua vida como autor e como testemunha de sua história. Nós temos a caneta da escrita da nossa própria vida em nossas mãos, claro, direcionado por Deus sempre, né, para quem considera dessa forma. Isto é, a nossa capacidade de autobiografar-se, existenciar-se, historizar-se. Bom, Paulo Freire, ele traz um conceito no seu livro Pedagogia do Oprimido, que é de educação bancária. E ao apresentar este conceito, ele o refuta, é importante saber. O conceito de educação bancária foi definido por Paulo Freire em sua obra Pedagogia do Oprimido. A educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante. O educador, nessa visão tradicional, é aquele que sabe, o professor sabe tudo, está no pedestal, é o dominador de todas as questões no que tange a relação ensino-aprendizagem. E os educandos não sabem. Mas Paulo Freire, ele refuta exatamente esse olhar, ele refuta esse entendimento. Ele diz que ninguém ignora tudo, ninguém desconhece tudo. E ao mesmo tempo ele diz, nós também não sabemos tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa e todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso nós aprendemos sempre. Paulo Freire propôs um método de alfabetização de Paulo Freire. Ele começa então fomentando da seguinte maneira: ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. O sistema Paulo Freire foi desenvolvido na década de 70 e foi implementado lá na cidade de Angicos, do Rio Grande do Norte. Em 45 dias, eles conseguiram alfabetizar 300 pessoas. E nós não estamos falando do letramento proveniente tão somente do vernáculo. Nós estamos falando da leitura de mundo. O seu entendimento era de que o processo de alfabetização não deveria ser sobre ou para os homens, mas com o homem. Ou seja, nós não devemos falar dos velhos ou sobre os velhos, nós devemos falar com os velhos, construir com os velhos o nosso espaço social de aprendizagem. Esse é o olhar. Não é falar sobre ou para, mas fazer com. E não somente a leitura de palavras, mas leitura de mundo. Então, naquele momento, ele foi convidado a participar do Programa Nacional de Alfabetização do ponto de vista do nosso país. A premissa era de que 5 milhões de adultos fossem alfabetizados. Agora perceba, à medida que esses adultos fossem alfabetizados, automaticamente eles adquiririam o seu direito
a cidadania plena no que tange ao voto. Olha que coisa excelente, podermos decidir efetivamente, de forma cônscia, de forma efetiva, de forma transformadora, reflexiva, as decisões que implicam na nossa própria vida, implicam na própria vida do nosso país. Essa sempre foi a perspectiva e o entendimento da contribuição do método de alfabetização de Paulo Freire. Naquele momento, então, e também conciliando o próprio momento da ditadura no nosso país, não foi possível que esse processo de alfabetização avançasse ao tempo que o próprio Paulo Freire, ele foi exilado naquela oportunidade, tão logo iniciou-se a ditadura no nosso país, né? Bom, ele baseou-se na realidade do educando. Então, vejam, a proposta de Paulo Freire é nós trabalharmos com o concreto, nós trabalharmos com a realidade dos nossos alunos, levando em conta suas experiências, suas opiniões, sua história de vida. Esses dados devem ser organizados pelo educador, a fim de que o conteúdo preparado para as aulas, a metodologia e o material utilizados sejam compatíveis e adequados às realidades presentes. É importante que o aluno, alfabetizando, compreenda o que está sendo ensinado, o que saiba e que saiba, né, de fato, aplicar esse ensinamento, o conteúdo aprendido no contexto da sua vida como um todo. E da nossa parte, enquanto docentes, enquanto professores, é fundamental que os docentes construam uma postura dialógica e dialética, não mecânica, trabalhando o processo de aprendizagem fundamentado na consciência da realidade vivida pelos educandos, jamais o referenciando à simples transmissão de conhecimentos. Bem, meu nome é a professora Ivoneide, eu já fiz e já dei boas-vindas a todos no início da live, mas eventualmente você está chegando agora ou chegou agora há pouco, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer. O tema da nossa aula é conhecer teóricos ou clássicos da educação, conhecendo Paulo Freire e a contribuição de sua obra em tempos de pandemia. Então, estamos aqui falando sobre o papel do professor. Eventualmente, querido aluno ou aluna, você que está nos acompanhando, ou mesmo você, professor, que esteja nos acompanhando, pode se perguntar, qual é, então, a posição do professor? Paulo Freire, ele primeiro valoriza de uma forma efetiva o papel do professor e do aprendente nesse processo, mas ele traz alguns chamamentos. O primeiro deles é que nós devemos ter uma postura dialógica e uma postura dialética. Bom, o que seria dialógica? Dialógica não é muito difícil de compreender, talvez seja difícil de colocar na prática todos os dias na íntegra em nosso cotidiano. Porém, trata-se exatamente disso, do espaço do diálogo e não de um monólogo. O professor, nós não devemos nos fechar em monólogos, nós devemos trabalhar o espaço do diálogo, o espaço da escuta sensível, que falaremos um pouquinho mais doravante. E também da dialética. O que é a dialética? Os alunos podem me perguntar, não é? O que seria dialética? A dialética é um método dialético que se espraia por várias questões, mas de forma muito simples, eu vou tentar explicar aqui, é que se trata da compreensão de que o homem é um ser social que está embasado em um cenário e um paradigma de várias questões, e um panorama de várias questões. Você não é você sozinho, você tem uma história familiar, você tem uma história de saúde, você tem uma história social, você tem uma história econômica, você tem uma história nacional da qual você faz parte ou na qual você está inserido. Por exemplo, os nossos alunos de 4 anos atrás, da turma da Ceilândia, da turma da Candangolândia, que eventualmente estão nos acompanhando aqui, são alunos diferenciados dos alunos que entram hoje. Por quê?
Primeiro, porque cada um tem a sua história. E segundo, porque hoje nós temos o olhar e todo esse cenário da pandemia. Naquele momento, por exemplo, até então nós não tínhamos aulas online, lives. E agora nós precisamos implementar isso, inclusive um desafio para nós, professores, que nem sempre temos domínio dessa tecnologia de uma forma efetiva, inclusive eu sou uma delas, mas estamos aqui nesse processo de aprendizagem e de remodelar com vistas esse novo cenário. Então, o que o Paulo Freire nos ensina a partir dessa visão é que nós precisamos olhar o aluno a partir dos vários cenários do qual ele está inserido também, ok? A partir da mediação, da contradição, da negação, com os eventos, com o movimento que são adjacente ou subjacente a essas questões. Bem, no final nós procuraremos responder as perguntas, tá bem? Por gentileza, sintam-se à vontade para fazê-los. Bom, o princípio então, e a contribuição de Paulo Freire nesses dias e sempre, esse princípio tem como base fundamental a concepção de uma educação libertadora, que, segundo Paulo Freire, implica na negação do homem abstrato, isolado, solto e desligado do mundo, e na negação do homem como uma realidade ausente dos homens. Paulo Freire não inventou o homem. Apenas pensa e pratica um método pedagógico que procura dar ao homem a oportunidade de redescobrir-se através da retomada reflexiva do próprio processo em que ele vai se descobrindo, manifestando e configurando. Método de conscientização. A escola. Por favor. Ou então coloca a tela cheia. Bem, esse é um poema de Paulo Freire que ele faz menção à escola, mas como nós estamos num ambiente universitário, eu sempre tomo a liberdade, peço licença poética para fazê-lo, parafraseando, dizendo a universidade. E eu gosto muito desse poema porque, sobretudo, ele nos mostra que nós somos gente. E talvez esse seja um dos olhares mais especiais nesses tempos de dificuldade. Compreender que nós somos seres humanos, que nós somos pessoas, que nós somos gente, que nós temos limitações, nós temos possibilidades, nós temos fragilidades. E a partir desse olhar, nós procurarmos trabalhar em rede, trabalhar segurando um na mão do outro, motivando, valorizando, sendo solidário, entre outros pontos, procurando melhorar as relações e procurando construir relações e um espaço, um ambiente mais humanizado e melhor. Então vamos lá, a escola. A escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente. O coordenador é gente. O professor é gente. O aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela, ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos,
educar-se, ser feliz. Pensamento-chave, então, palavras-chave, então, ou pensamentos também chaves da teoria, do entendimento, do ensinamento, do pensamento freiriano. E são essas concepções, esses conceitos que nós vamos puxá-los para esses dias atuais que nós estamos vivenciando. Primeiro, círculo de cultura. O que é isso? É uma escola diferente, onde se discutem os problemas que têm os educandos e o educador. Ou seja, hoje no nosso país, na Universidade de Brasília e nas universidades públicas, nós temos problemas. E a partir desses problemas, nós precisamos chamar o debate, chamar a discussão, chamar a reflexão. Aqui não pode existir o professor tradicional, bancário, só ele sabe. Que tudo sabe, nem o aluno que não sabe. Tampouco podem existir as lições tradicionais que só vão exercitar a memória dos estudantes. O círculo de leitura é um lugar, junto a uma árvore, na sala de uma casa, numa fábrica, aqui na sala da minha casa, na internet, na sua casa. Mas também na escola, onde um grupo de pessoas se reúnem para discutirem sobre sua prática, seu trabalho, a realidade local e nacional, sua vida familiar. Etc. No circuito de cultura, os grupos que se reúnem aprendem a ler e a escrever, ao mesmo tempo em que aprendem a ler a leitura de mundo, analisar e atuar a sua própria praxis, a sua prática. Os círculos de leitura são unidades de ensino que substituem a escola tradicional de ressonâncias infantis ou desagradáveis para pessoas adultas. Outra palavra-chave que nós precisamos usar sempre, diálogo. É o encontro dos homens mediatizados pelo mundo para dar um nome ao mundo. Os homens e mulheres, ao refletirem sobre sua prática, sobre o seu trabalho cotidiano e ao atuarem sobre ela para transformá-la, necessitam comunicar-se, porem-se de acordo entre si, estar dispostos a escutar outras opiniões e a constatar se o que se está fazendo é realmente positivo. Trata de aceitar que ninguém tem a verdade absoluta, inclusive aceitar que talvez nós estejamos equivocados. É atuar e pensar como sujeitos e permitir que as outras pessoas que nos rodeiam também sejam sujeitos críticos. Esta ação é chamada por Paulo Freire de diálogo. Na verdade, todos nós sabemos o que é diálogo. A pergunta é, nós conseguimos implementar um diálogo efetivo nos nossos espaços sociais? Você consegue dialogar de uma forma plena com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seu companheiro, sua companheira, com seus colegas em classe, no seu espaço de trabalho, no seu local de trabalho? Então, a primeira coisa que Paulo Freire nos chama a atenção de uma forma muito enfática, uma contribuição efetiva da sua obra para os nossos dias, é a importância do diálogo. E por quê? Sempre foi importante, mas especialmente hoje, em que nós estamos vivenciando radicalismos, polarizações, falta de espaço do outro, para o outro e da fala do outro. Nós achamos, aspas, que estamos estabelecendo diálogos, mas na verdade nós estamos estabelecendo monólogos, falas individuais. E nessas falas nós tiramos o respeito à fala do outro. E Paulo Freire, ele nos chama a atenção para a necessidade de nós estabelecermos vínculos. Vínculos estabelecidos sobremodo no espaço dialógico, a oportunidade da fala. Nós precisamos falar e precisamos também ser ouvidos e precisamos ouvir o outro. É uma construção coletiva e essa certamente é uma efetiva contribuição da parte do nosso professor.
Paulo Freire também nos chama a condição de conscientização. Conscientização de compromisso histórico. Isso implica no nosso compromisso com o mundo e, portanto, também conosco como sujeitos que fazem e refazem o mundo e assim sua própria história. Nesse instante, a conscientização não se encontra mais somente na relação consciência-mundo, mas transcende, convidando-nos a assumirmos uma posição utópica frente ao mundo. Saber que não apenas estamos no mundo, mas com o mundo e também pelo mundo, da mesma forma que somos seres condicionados, não determinados, e que, portanto, nossa possibilidade de transformar a realidade que nos abarca, não é isso? E nos explora é a mesma possibilidade dialética que rege a história da humanidade e nos permite produzir novas formas de viver em sociedade. Saber que sonhar o sonho coletivo, que é um sonho acordado, real, passa pelo desejo de uma forma justa, fraterna e humana de viver em sociedade. Este é o primeiro passo para a transformação social. Saber que a utopia é possível. É nesse sentido, eu chamo a fala da Darcy Ribeiro quando ele diz assim: ainda que as utopias não se concretizem, é mister tê-las. É necessário tê-las. Então, nesse momento de medo, de tristeza, de preocupação, de ansiedade, nós precisamos, primeiro, termos uma consciência social. Segundo, entendermos que as utopias são necessárias, que nós precisamos sonhar, e não somente sonhar e termos utopias, mas nós precisamos trabalhar, cada um dentro das suas condições, das suas limitações e possibilidades, mas com o pé no chão de uma forma muito forte, muito firme, para que haja novas perspectivas, para que existam novas possibilidades e para que haja transformação da realidade, da maneira que nos for possível e dentro das condições possíveis. É assim que a educação, sem a qual a transformação não se faz, quando voltada diretamente para uma prática de liberdade, inclui neste processo necessariamente o desenvolvimento de uma consciência crítica em relação à liberdade que condiciona as pessoas socialmente. Nesse sentido, a formação de uma consciência crítica em conjunto com grupos é a condição fundamental para a transformação. Ou seja, a base de sustentação para a produção de uma nova organização social que permita aos seres humanos a sua razão de existir, a busca contínua do vir a ser, ou a busca do ser mais. Para Freire, a conscientização é tomar posse da realidade. Nós precisamos nos conscientizar para tomarmos posse da realidade que vivenciamos e todas as suas belezas ou suas mazelas, mas, sobretudo, a realidade concreta. Quanto mais conscientizados nos tornamos, somos capazes de anunciar, de denunciar, de refletir e de tomar atitudes que gerem transformação e não somente mudança. Precisamos nos conscientizar para que haja uma transformação. Agora, essa é uma das partes que eu mais gosto do Paulo Freire. Ele fala sobre a necessidade da escutatória. Ele fala sobre a necessidade de ouvir o outro. E aí eu quero perguntar para você, a quem esta voz alcança: como está o seu espaço de escutatória? Qual é o espaço de compreensão que você tem dado para o outro? Como estão as relações interpessoais? Como estão as suas relações nos mais diversos âmbitos, nos mais diversos cenários da sua vida? E eu quero dizer que Paulo Freire ele dialoga com vários outros teóricos. Eu escrevi alguns aqui, um ou outro, mas não são somente esses. Nesse aspecto, por exemplo, ele dialoga com Edgar Morin, ele dialoga com Rubem Alves. E eu trago esse poema para a nossa reflexão. Rubem Alves diz assim: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado
curso de escutatório. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Paulo Freire, ele nos ensina que devemos fazer uma escuta sensível e profunda. Boaventura Souza Santos também trata muito bem desse assunto, especialmente em tempos tão duros e difíceis como o que estamos vivenciando. Sabe, uma das coisas talvez mais complexas e ao mesmo tempo mais simples que nós podemos aprender com o professor Paulo Freire é que nós somos gente, nós somos pessoas, nós temos necessidades, fragilidades, nós temos carências. E uma das nossas necessidades é exatamente a de nós construirmos relações saudáveis, de nós termos e sermos amigos, de nós termos alguém que nos escute, de nós termos um ombro amigo, de termos uma alma que nos acompanhe, ainda que não concorde, mas que nos acompanhe no sentido de compreender aquilo que se passa dentro do nosso coração e, ao mesmo tempo, de ter esse espaço de amizade, de companheirismo, de fala com o outro. Nós temos essa necessidade. E esse momento tão difícil mesmo, momento, até me emociona aqui ao falar dele, nós precisamos construir relações para além do Facebook. Nós precisamos construir relações olhando na face, olhando e tendo a liberdade de olhar olho a olho, tete a tete. E é isso que o Paulo Freire fala. Ele fala da necessidade de uma escutatória. E aí eu quero fazer menção dessa palavra que não está no slide, mas eu vou ler para você. Está nesse livro aqui, ó. Pedagogia da Autonomia. Escutar é, obviamente, algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. Isso não quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem realmente escuta sua redução ao outro que fala. Isso não seria escuta, mas autoanulação. A verdadeira escuta não diminui a mim, em nada, a capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de me posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para melhor me colocar, ou melhor me situar do ponto de vista das ideias. Então, a escuta está imbricada também, sobremodo, na questão do respeito e da alteridade, que nós falaremos logo mais. Outros pontos que contribuem para esses tempos, e eu chamo também outros teóricos, não somente esses, eu quero e faço questão de frisar, mas são pontos fundamentais da obra de Paulo Freire. A questão da afetividade, ou ainda da amorosidade. Em tempos difíceis, nós precisamos nos hominizar, nós precisamos nos humanizar, nós precisamos resgatar valores essenciais. Um deles é da afetividade, ou da amorosidade. De que forma nós estamos afetando o outro? Porque nós podemos afetar de forma positiva ou negativa. A pergunta é, de que forma você está afetando o outro? De que forma você tem construído a relação com o outro? O que é afetividade na prática, no seu contexto? O que implica a amorosidade? Nós precisamos, sim, estabelecer um vínculo de amor maior, um vínculo fraternal, de uma maneira muito mais forte e consolidada na atual geração. Geração entendida como a sociedade do cansaço, entendida como a sociedade eu chamo a geração miojo, que quer tudo rápido, fácil, instantâneo, na mão, mas por vezes uma geração frágil, uma geração em que parece que a concretude não existe. Bauman, ele trata efetivamente desse assunto, consolidando esta geração como a geração líquida, em que as relações são líquidas. Então, em momentos de geração líquida, em que tudo é fluido, tenta segurar a água na sua mão, você não vai conseguir.
É disso que nós estamos falando, de tempos líquidos. Nós precisamos construir questões sólidas e construí-las implica necessariamente em ter alicerces, e certamente um dos alicerces seria a afetividade ou a amorosidade. Além disso, já dito aqui, a necessidade de uma autorreflexão. Nós precisamos olhar de uma forma intrínseca. Nós precisamos olhar de dentro para fora e de fora para dentro, numa visão tridimensional, interna, externa, de todas as formas. De mim para mim, de mim para o outro, do outro para mim. Ou seja, eu preciso fazer uma autorreflexão. E uma autorreflexão também em relação a esse momento seria esse momento tão avassalador. Qual é a contribuição dele para a sociedade? Qual é a contribuição dele para esta geração? Qual é a contribuição para a nossa vida como um todo? É necessário uma autorreflexão. É necessário também compreensão. E veja como estão emaranhados os pontos. Diálogo, escuta, compreensão, solidariedade, nós falaremos muito em breve. Transformação, motivação, valorização. E agora nós vamos falar de compreensão. Eu vou perguntar a você. Você já fez talvez um curso de RH, um curso de gestão de qualidade de atendimento. Mas quando foi que você fez um curso de aprender a compreender o outro? E aí eu chamo Edgar Morin no seu quarto saber, dos 7 problemas, né, os 7 saberes necessários. Ele trata de um problema e ele chama a necessidade de que haja em nós a compreensão humana. E ao dialogar com esse olhar, eu pergunto a você, quando você viu um curso de compreensão humana? Eu nunca vi. Mas talvez seja o curso mais efetivo e mais necessário para os nossos contextos. Nós precisamos aprender a compreender o outro. Nós precisamos compreender a nós mesmos. Nós precisamos compreender as questões que estão imbricadas, emaranhadas no nosso contexto dialético e social. Nós precisamos aprender a compreender o outro. E Paulo Freire, ele nos chama a esta reflexão. A necessidade de nós repensarmos a nossa posição enquanto gente. E aí tem um ditado que diz assim, não sois máquinas, homens é o que sois, do Charlie Chaplin, não é? Então nós não somos máquinas, nós somos homens. E como homens nós precisamos assumir a nossa identidade humana. E ao assumi-la nós precisamos assumir esse desafio, que talvez seja o maior deles, que coaduna com o pilar da educação, que é aprender a conviver. Nós precisamos abarcar, compreender, colocar todo dia na prática a necessidade da compreensão humana. E Paulo Freire, então, chama a necessidade da ética e da estética. Por óbvio, falar de ética e de moral abre um tema para um novo curso, inclusive aqui na Unici. Mas eu estou falando da ética enquanto valor universal, enquanto a ciência maior. E Paulo Freire nos chama à memória a necessidade de que nós sejamos éticos em todos os nossos passos, em todas as nossas ações, sobretudo na condição de professor. Mas ele chama mais a atenção que haja uma sociedade ética. E, infelizmente, num contexto que estamos vivenciando, onde parece-nos faltar ética e moral para tantos, inclusive governadores e governantes do nosso país, e não somente a eles, ou a alguns deles, parece-nos. Ele chama-nos a atenção para que nós, enquanto sujeito individual, enquanto sujeito ativo, que pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, nós sejamos éticos. E nós precisamos de ética na nossa sociedade, porque certamente esse é um dos pilares que vai embasar uma sociedade transformada e melhor para os nossos filhos e para nós. Mas ele chama a atenção ainda da estética. O que é a estética? A estética está imbricada com a forma, com a beleza. Então eu evoco aqui a necessidade de nós olharmos o belo num panorama tão difícil,
de nós olharmos a beleza. Tem até uma palavra que diz assim, não deixa o que nos separa destruir o que nos une. Ou seja, não vamos olhar para os aspectos negativos, vamos procurar construir uma visão otimista na atual conjuntura. Vamos buscar a beleza das coisas, mesmo no pior dos problemas, sempre vai ter uma perspectiva positiva. E quiçá esse problema seja exatamente a escada do sucesso, do nosso sucesso, do sucesso da nossa nação, do sucesso desta geração. Então ele nos chama a atenção para a valorização do que é belo. Procure nos momentos difíceis que nós estamos vivenciando, procurar enxergar o belo, porque certamente há algo belo em todas as coisas, inclusive em você. Sobremodo em você. E aí eu faço uma homenagem aos meus alunos, todos, de uma forma muito carinhosa, aos professores, a todos que nos acompanham aqui, dizendo que todos nós somos o melhor de Deus, porque nós somos almas perfumadas, conforme diz Carlos Drummond de Andrade. Então, ele também nos chama a atenção para nós sermos flexíveis. Como nós estabelecemos ou podemos usar a flexibilidade nas relações hoje em dia? Se nós nos trancafiarmos como colunas de concreto que não absorve, que não muda, ou com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Gabriela foi uma novela que tinha essa música. Bom, é necessário nós repensarmos. Nós nascemos assim, mas nós podemos ser flexíveis e mudarmos, melhorarmos, crescermos. Como uma esponja que absorve a água, nós também podemos absorver o entendimento do outro, o olhar do outro, ainda que nós discordemos, mas nós podemos absorver. A flexibilidade, ela transforma a possibilidade de nós sermos mais compreensivos e, ao mesmo tempo, construirmos relações sadias. Agora, eu gosto também de Paulo Freire, quando ele diz da docência. Não há docência sem discência. Então, queridos alunos, eu quero dizer para vocês, nós, professores, só existimos e a razão do nosso ministério diz respeito à sua existência. Não existe professor sem aluno. Não existe relação ensino-aprendizagem sem um aluno. Você é o foco, você é a essência. Você, sem dúvidas, é o essencial, fundamental nessa nossa relação. Então, eu reconheço isso, eu parabenizo e agradeço a Deus pela existência dos nossos alunos, porque como Paulo Freire coloca, eu aprendo muito mais enquanto ensino, porque com meus alunos de 80 e tantos anos, toda uma escola de vida, certamente eu sou uma aluna muito pequenininha e me coloco nessa posição de uma forma muito brilhante, muito feliz, muito agradecida, exatamente porque eu entendo que não existe relação de aprendizagem, de docência, sem a discência, sem vocês. Então, sim, vocês são muito especiais para nós, viu? Sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados, sintam-se fraternalmente considerados, respeitados e amados da parte de todos os professores da UniC, de toda a equipe da UniC, porque certamente esse é o nosso olhar, essa é a nossa posição. Ok? Bom, reforçando então outro tópico, a necessidade da reflexão crítica sobre a prática pedagógica. Então, Paulo Freire ele nos chama a atenção, já falei anteriormente, da necessidade de nós refletirmos sobre todos os nossos espaços. Então, é necessário nós refletirmos sobre todos os espaços, tá bem? Em todos os nossos espaços, em todos. E também a necessidade de respeito aos saberes de todos. Não existe um saber maior ou um saber menor. Existem saberes diferentes, certo? O professor da área de física agrega valor à área de química, que por sua vez agrega valor à área de matemática, que por sua vez agrega valor à área das ciências sociais, e assim sucessivamente, que agrega valor ao homem da terra, ao homem racional, ao homem irracional, ao homem híbrido, aos diferentes tipos de homem que Edgar Morin estabelece, não é isso? E todos esses homens, todos esses saberes, eles agregam valor. E nós precisamos aprender a respeitar a cada um. Isso tudo emaranhado, engendrado no conceito de tolerância.
nós precisamos aprender a sermos mais tolerantes uns com os outros, em todos os aspectos da nossa vida. Não somente na Universidade do Envelhecer, não somente na UNB, mas na Universidade da Vida, na condição de pais, na condição de filhos, na condição de moradores, de cidadãos, na condição de cidadão do mundo. Nós precisamos aprender a colocar em prática a tolerância. E, a partir disso, resgataremos um valor primordial, que é a valorização. Nós precisamos a valorizar os cenários que estamos vivendo, mas precisamos valorizar a nós mesmos. Precisamos a valorização de si e do outro. Você tem um valor, eu tenho um valor. E o outro tem um valor. E todos nós temos um valor muito especial. Todos nós temos um valor muito especial. E a partir desse reconhecimento, certamente as relações serão mais sadias. Nós teremos menos problemas de saúde mental. Nós seremos menos sozinhos, com tantos amigos no Facebook, mas às vezes nos sentimos tão sozinhos e solitários. Então, é fundamental resgatar o princípio da valorização, do ser gente, do estarmos em perfeita harmonia e mediação social com o outro. Nessa perspectiva, então, eu também faço rapidamente aqui uma chamada ao porquê vocês, alunos, estão aqui conosco, a partir do entendimento de Paulo Freire. Primeiro, nós precisamos de motivação. Por que vocês querem ouvir o Paulo Freire? Por que vocês querem ouvir a professora Ivaneide? Serve para quê esse entendimento? Nós precisamos buscar motivação, não somente na relação ensino-aprendizagem, mas motivação para a vida, para os nossos sonhos, para as nossas utopias, para as nossas premissas, para o nosso país, para esse projeto ação. Nós precisamos de motivação. E motivação não é algo externo. Isso são incentivos. A motivação, ela é interna. Ela nasce de dentro para fora. E nós precisamos, então, buscar dentro de nós essa motivação. Qual é o porquê de nós estarmos aqui? Qual é o nosso porquê? Qual é a nossa contribuição nesse cenário de pandemia? Certamente há um motivo. Há uma razão. Pense nisso. Na motivação. E procure motivar os seus colegas, eventualmente alguém não esteja tão bem, está triste. Certamente todos nós estamos sendo abarcados e abatidos de alguma forma pelo contexto social que nós estamos vivenciando. Todavia, seja essa palavra amiga, essa fonte de inspiração, seja motivação sim, para o outro, assim como os nossos filhos são motivação para nós. Não é, professora Camila? Então também, e todos os outros professores, eu disse ela porque o filhinho dela participou da live. Bom, assim também como eles são motivação para nós e tantos outros motivos, busque motivação e seja também motivação. Certamente você é o motivo da existência de muitas outras pessoas. Segundo, nós precisamos ser objetivos naquilo que nós estamos ensinando. Os professores precisam entender que os alunos querem objetividade e aprendem somente aquilo que querem aprender. Os alunos aprendem fazendo, na prática pedagógica, a partir da sua própria experiência. A educação de adultos centra-se nos problemas. Lembra que eu falei já no início dessa aula? Precisamos pensar a nossa ação, uma reflexão, uma prática crítico-reflexiva a partir do cenário, por exemplo, da pandemia, para propor soluções. As experiências contam na aprendizagem dos adultos e dos alunos. Os adultos aprendem melhor numa situação informal e os adultos querem orientação e não receita de bolos. Até porque muitos deles e muitos de vocês sabem muito mais que nós. Apenas temos conhecimento em áreas diferentes. Portanto, nós precisamos reconhecer que existem problemas. Então, no cenário atual da pandemia, existem problemas e são muitos e são graves. Porém, é a partir deste olhar que nós precisamos construir prováveis soluções de forma coletiva.
Então, outras premissas da contribuição do nosso professor. A necessidade de uma tomada de consciência nos mais diversos âmbitos, com vistas à execução da solidariedade. Que momento melhor e mais propício para sermos solidários do que este? Aí a pergunta é, em que eu posso ser solidário? Aonde eu posso atuar? Eu não preciso salvar o mundo, até porque eu não vou conseguir fazer isso. Mas, eventualmente, na pequena coisa que eu fizer, eu já vou contribuir. A exemplo, a Nice ontem nos ensinou a fazermos máscaras. Eu não sei fazer nada disso, já confesso. Mas a contribuição dela foi muito especial. E abriu um olhar e nos fomentou para algo que nós necessitamos nesse momento. Então, cada um, dentro do seu espaço, dentro da sua área de ação, pode ser solidário. Eu posso contribuir de várias formas. A questão é, como eu posso fazê-lo, se eu estou disposto a fazê-lo e como eu vou fazê-lo. E eu convido a todos que nós sejamos mais solidários, uns aos outros. Certamente, dessa forma, haverá uma posição melhor, condição melhor e certamente poderemos viver um novo momento, um momento de paz, de alegria. E ainda que seja de dificuldade, mas certamente passaremos por essa dificuldade de uma forma plena e muito mais fortes. Segundo, e é claro que o papel também da universidade, estamos em universidade, é qualificar, capacitar o cidadão, o trabalhador, o velho. E esse é o nosso papel aqui também, mediante políticas que valorizem, respeitem, criem condições de trabalho com saúde e qualidade de vida. Essa é a contribuição também da UNICEF. E é também o papel da educação. Agora, essa palavra é a nossa palavra-chave da nossa aula, que só me faz lembrar muitíssimo a professora Zaire e a equipe da ouvidoria da Universidade de Brasília. Alteridade. O que é alteridade? Você sabe o que significa isso? Ei, eu perguntei primeiro, já aviso logo. O que é alteridade? A palavra alteridade, de uma forma simples, é proveniente do outro. Então, implica em colocar-se no lugar do outro. E eu tenho uma tradução minha, nossa, que é enxergar o outro com os óculos do outro. Não é enxergar o outro com a minha visão, mas é enxergar o outro com os óculos do outro. Ou seja, procurar enxergar o outro como o próprio outro se enxerga, se colocando no lugar dele, na condição dele, entendendo que ele é um ser dialético, tem uma história, tem um contexto social, econômico, financeiro, familiar, emocional, de saúde, entre outros. Então, quando nós falamos de alteridade, e nós precisamos compreender isso e colocar a alteridade no bojo das nossas relações sociais interpessoais todos os dias, esse certamente é o nosso grande desafio, ou um deles, implica em colocar-se no lugar do outro. Faça para os outros aquilo que queres que façam para ti mesmo, um versículo bíblico, peço permissão para citá-lo. Ou não faça para os outros aquilo que não queres que seja feito para ti mesmo. Então, nós precisamos entender que estamos e fazemos parte de uma instituição educativa e reconhecer o papel da educação. Bem, você, nesse momento de pandemia, percebeu várias coisas. E certamente perceberá muitas outras. E que bom que isto está vindo à tona. E um deles, eu não sei se você vai coadunar com o meu entendimento, mas ficou muito claro de que todos os países que estão acometidos pela pandemia está e precisa investir em massa nas pesquisas. E as pesquisas, os estudos, são provenientes das universidades. Portanto, ficou muito claro para mim, e eu espero que para você também, o papel e a importância da educação e a necessidade de nós investirmos em massa na educação, preferencialmente educação pública, gratuita, de qualidade, democrática, inclusiva e para todos. E por esse motivo, eu quero pedir licença também para chamar à tona a importância da universidade pública no nosso país.
de nós valorizarmos a universidade pública. Em homenagem aos 58 anos agora da Universidade de Brasília, dia 21 de abril de 2020, eu quero, na pessoa desta universidade, dizer que as universidades têm uma importância fundamental no cenário nacional da educação superior. E que a UNB, ela possui uma trajetória relevantíssima. E talvez você não saiba, mas somente no âmbito das pesquisas atreladas, engendradas, ligadas ao coronavírus, nós temos no mínimo 120 pesquisas de ponta. A UNB está contribuindo para fazer álcool em gel, para fazer máscaras. A UNB está pesquisando a possibilidade de vacina, de remédios. Ela está contribuindo com equipamentos, cedendo espaço técnicos para os diagnósticos. Enfim, a estrutura da Universidade de Brasília está posta, contribuindo de uma forma plena para o nosso país, para a nossa Brasília, para o Distrito Federal, no que lhe compete, ensino, pesquisa e extensão. E, mais do que isto, é o nosso espaço de trabalho e de convivência. É o nosso locus para pensar o país. A UNB, quando ela foi criada, uma universidade nova frente a uma nova cidade, ela foi pensada e projetada para pensar o país e propor-lhe soluções. E é isso que nós estamos fazendo e nós convidamos a cada um de vocês a fazer nesse momento. Pensar o nosso país e propor-lhe soluções. E não somente a Universidade de Brasília, mas todas as universidades do país e para além deste país possuem esta função. Pensar questões atinentes à demanda da pandemia do coronavírus e de todas as relações adjacentes ou subjacentes a este cenário, a este panorama, os paradigmas apresentados. Sobre a Universidade de Brasília, já que nós estamos na Unicer, que é um programa da UNB, eu quero fazer menção somente a 2 palavras para fechar esta reflexão. Neste ambiente, o que todos reclamavam de nossa universidade nascente é que ela viesse a ser o que nenhuma universidade jamais fora, o Centro Nacional de Reflexão e de Estudo que nos ajudasse a amadurecer uma consciência crítica, capacitada a ver o Brasil como problema e a buscar as linhas de ações que permitissem ao povo brasileiro realizar suas potencialidades secularmente coactuadas. E tomo esta fala também só para fechar aqui. De tudo isso que poderia ter sido, só se salvou o Minhocão, mas ao seu lado, quanta arquitetura pretensiosa, vitrineira e tola. Meditando ali naquela tarde, frente ao que é hoje o campus da UNB, eu aprendi que uma universidade não é apenas um conjunto de edifícios na tarde do Cerrado Goiano. A UNB é uma utopia vetada, é uma ambição proibida por agora de exercer-se, mas permanece sendo, esperando, como a nossa utopia concreta, pronta a retomar-se para se repensar e refazer-se, assim que recuperarmos a liberdade de definir o nosso projeto para o povo e a universidade que deve servir. Foi o reitor Darcy Ribeiro que o fez naquele momento, já fechando o exílio, né? Mas ele mostra para nós o quê? Que a universidade não é a parede concreta, a universidade é para além da parede concreta, ok? Nesse sentido, eu quero só perguntar para você qual a importância da educação, e eu não vou deixar respostas, eu vou deixar inquietações. O que a universidade pública, o UNB, a Unicer representa para você? Qual é a importância para os docentes, para a comunidade, para os técnicos e para você, discente, para você, aluno? De que modo vivemos esse espaço de convivência dentro da universidade? E a Unicer é um espaço de humanização, não é de competição, mas é sobretudo de cooperação. Nós devemos ser pontes. E por fim, ainda no entendimento do professor Paulo Freire, ele nos chama a cultura da paz. Essa é a contribuição dele, a necessidade de nós pensarmos e implementarmos uma cultura da paz dentro de todos os nossos espaços sociais. E aí, qual é a participação do outro nesse espaço e qual é a sua contribuição?
Isso dito, nós precisamos valorizar a educação, pelo menos é a minha conclusão, espero que seja a sua também, mas você tem a oportunidade de discordar disso também, naturalmente. A universidade pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, democrática e para todos. E também no bojo da pandemia, não é o objeto aqui, mas o Paulo Freire, como ele tem uma visão de rede, de sistema, também a necessidade de fomentarmos o sistema único de saúde no nosso país. E você certamente tem observado as entrevistas e percebe que para além dele também, não é? Por fim, eu fecho a minha fala, talvez, com aquilo que seja a maior contribuição nesses dias. A necessidade da pedagogia da esperança. Nós vivemos dias difíceis, dias duros, dias em que nós sentimos medo, sentimos angústia, sentimos tristeza. Eu gosto de abraçar, eu gosto de ser abraçada. Eu gosto de dar aula olhando nos olhos, todos os alunos que me conhecem sabem disso, eu gosto do questionamento, mas nesse momento nós estamos respeitando o distanciamento social. E nesse momento, em função dessas questões todas, o que seria maior, mais importante, fundamental, certamente a pedagogia da esperança. É necessário termos esperança, é necessário termos alegria, é necessário termos utopias, é necessário termos sonhos, é necessário não nos abatermos, não obstante todas as questões e dificuldades que estamos imbricados. Então, os inúmeros problemas vividos no contexto político brasileiro que o levaram ao exílio não foram suficientes para ofuscar a sua esperança, pois, como ele mesmo afirma, não é possível viver a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor, sem esperança e sem sonho. A esperança é necessidade ontológica do ser. A esperança é um imperativo existencial e histórico. A desesperança é imobilizadora da ação. Faz crer no fatalismo de que não é possível mudar ou recriar o mundo. Mas a esperança é preciso juntar a consciência e a ação crítica, porque a esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Por isso, a esperança precisa apoiar-se em uma praxis. Enquanto necessidade ontológica do ser, a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. É preciso sempre alimentar a esperança de que a mudança e a transformação é possível, de que as injustiças, as desigualdades, a miséria possam um dia, se não desaparecer completamente, ao menos ser amenizadas ou corrigidas. Não podemos também nos acomodarmos, usando como pretexto a desesperança, compactuarmos, ainda que indiretamente, com os escândalos e problemas sociais que nos afetam diretamente. A pedagogia da esperança. Nós precisamos ter esperança e nós precisamos ter esperança. Sempre, 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 não obstante o tamanho do problema, o gigante a ser vencido. E aí eu convido a palavra de Deus e fecho esta aula, esta live, dizendo: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Traga à memória todos os seus sonhos, todos os seus projetos, realizações, tudo que for bom, que te fez feliz, que foi harmonioso em sua vida, que te abençoou. Traga à memória tudo isso e, não obstante, divida com quem você puder. E se não puder dividir, creia que dias melhores virão na presença de Deus. Por fim, um agradecimento especial a toda a equipe Unicer, aos nossos amados e amados alunos, a todos aqueles a quem esta voz alcançar, ao meu esposo que me ajudou, todos sabem, quem me conhece sabe que eu não sou do Instagram, do Facebook, do Twitter, mas que foi necessário remodelar. Isso Paulo Freire também fala, viu? A necessidade da criatividade, de reinventar-se, de melhorar, ok? Então, estamos aqui nessa premissa. E eu agradeço, então, ao meu esposo e a todos os meus colegas. Um fortíssimo abraço a todos.
Eu quero fazer uma homenagem a todos vocês que nos acompanharam nesse momento. Nós vamos passar um vídeo agora, uma homenagem a você, e depois eu volto com as perguntas. Se for possível responder, porque eu extrapolei o meu tempo. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Bem, então vamos lá, né? Temos algumas sugestões, algumas questões aqui. Essas questões, elas perpassam essa live. São questões que devem ser pensadas nos mais diversos âmbitos. Desde quem está construindo as políticas públicas, e nós temos um papel fundamental na construção dessas políticas, quanto na nossa ação do cotidiano. Bem, alguém disse assim: se no Brasil seguíssemos a pedagogia de Paulo Freire, teríamos pouquíssimos analfabetos. Também não teríamos analfabetos sociais e políticos no Brasil. Certamente a premissa, quando ele pensou no Plano Nacional de Alfabetização, era exatamente esse. Para aquele momento, nós tínhamos 5 milhões de analfabetos e a premissa era, à medida que eles se tornassem cidadãos, letrados, dominassem a letra, né, o vernáculo, o letramento, enfim, eles se tornassem, sobretudo, cidadãos do mundo. O que implica isso? Implica na emancipação social,
e um novo olhar, uma prática crítico-reflexiva, e certamente estariam habilitados a votarem do ponto de vista das normas vigentes naquele momento no país, mas, para além disso, votarem de forma cônscia e plena. A pergunta é, certamente esse é um desafio do nosso país, nós avançarmos nesse sentido. Nós precisamos melhorar muito em todos os aspectos e, para além da mera alfabetização, é a alfabetização do ponto de vista social e político mesmo. Nós precisamos chamar ao debate, trazer esse debate e nos tornarmos sujeitos ativos na construção dessas políticas públicas. E é interessante dizer que, do ponto de vista dos velhos, a LDB, o Plano Nacional da Educação, fala basicamente da educação de jovens e adultos, porém, em relação aos velhos, ela não abarca. E vejam como nós já somos precursores. A UNB, a Unicer, você, aluno que apresentou esta reflexão, é um precursor. Nós estamos construindo novos paradigmas, novos parâmetros. E uma das nossas premissas é contribuir do ponto de vista nacional para a construção de políticas públicas que efetivamente abarquem os velhos. Não é falar dos velhos, não é falar para os velhos, mas é falar com os velhos, mediante o olhar da alteridade dos velhos, ou seja, enxergando com os óculos dos velhos as reais necessidades e carências nos mais diversos âmbitos, para que nós possamos avançar nessa premissa. Certamente nós esperamos, e eu particularmente acredito que a educação ela transforma, ela tira do nada e abre a porta para tudo. Eu acredito dessa maneira, do ponto de vista da própria referência pessoal, e é a partir deste olhar que a educação pode mudar, que eu penso sim, que nós podemos, devemos contribuir para um país melhor. E essa transformação, ela perpassa o âmbito efetivamente da educação. O que é a concepção bancária da educação? Esse é uma pergunta que é um entendimento apresentado por Paulo Freire no seu livro Pedagogia do Oprimido. De forma clara é o seguinte, você lembra nos anos 60, 70, 80, inclusive hoje, mas bem menos hoje em função da robotização e da tecnologia implementada no sistema bancário, você pegava o seu dinheiro, ia lá na boca do caixa e depositava. E o caixa recebia. Essa era a visão que Paulo Freire refutava. Ou seja, a visão de que o professor é o sabedor de tudo e todas as coisas. Ele está num pedestal, em um verdadeiro castelo. E o aluno não sabe nada. Essa é a concepção tradicional bancária. Discutida por Paulo Freire e refutada por ele. Ele diz que, ao contrário disso, o professor deve, sim, certamente, ter domínio de técnicas, de metodologias, de conhecimento na sua área de atuação, por óbvio, mas o professor não é o dono da razão. Os alunos também têm muitos saberes, são saberes diferentes, e que é na troca, na construção coletiva, na mediação que esses processos em relação de ensino-aprendizagem vão se dando, ok? Então é isso, eu espero ter esclarecido. Antônio, um beijo para você. Essa pergunta aqui é bem difícil, eu precisava da professora Zaira estar aqui conosco. Como você avalia essa pedagogia atual? Ela aplica qual teoria? Boa pergunta. Essa daqui nós vamos estudar para a próxima. Mas independente de qual teoria que esteja sendo implementada, eu penso que o bojo de todas as teorias educativas é a teoria que entende o sujeito como sujeito, que respeita o aluno, que considera o aluno, tá certo? É a teoria que coloca o aluno no seu espaço de construção coletiva e daquele que tem muito a contribuir, tá certo? Então, é isso daí. Mas depois a gente vai avançar um pouquinho mais e trazer outras contribuições maiores. E também eu quero dizer o seguinte, eu não tenho todas as respostas. E a premissa aqui não é trazer respostas fechadas. Na verdade, nós somos aprendentes do mundo.
e talvez a grande contribuição, talvez seja também essa grande contribuição do Paulo Freire, é que as portas estão abertas, o leque se abre, e nós podemos e devemos avançar no sentido de buscar novas respostas, novos caminhos, novas possibilidades, inclusive discordando das teorias aqui apresentadas, dos entendimentos aqui apresentados. Bom, eu não sei se o meu tempo já avançou. Eu deixo aberto aqui. Essa aula não extrapola aqui, tá certo? Nós podemos e devemos avançar, como eu disse. Tratam-se de portas abertas. Ninguém sabe tudo, todos sabemos alguma coisa. E nós devemos cada dia mais avançar nesse sentido de uma troca, de uma construção coletiva, tá bem? E também, se nós emitirmos todas as respostas aqui, vocês não vão para a nossa aula, hein? E todos nós estamos com muita saudade de vocês, de todos vocês. Amanhã, então, eu vou fechar esta live. Quero agradecer de novo, um beijo, um abraço bem forte, assim, um cheiro cheiroso, um abraço de urso, um ósculo santo para todos vocês, se sintam abraçados, acolhidos. Eu quero fechar aqui com a fala do poeta que diz assim, ó, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E fecho ainda com as palavras bíblicas que diz, tudo posso naquele que nos fortalece. E por fim, convido-os a participarem amanhã para assistirem a live com a roupa adequada, porque o professor Leonardo vai estar aqui conosco para a prática de exercícios físicos, professor Leonardo Pereira, tá bem? Então, muitíssimo obrigada pela atenção, pelo carinho. Todas as questões eu anotei aqui, depois a gente vai escrever respostas mais efetivas para todos, porque o tempo não nos permite fazê-lo, tá certo? Mas foi um prazer. Sintam-se abraçados e acolhidos e, na palavra do Carlos Drummond de Andrade, vocês são almas perfumadas.